Relacionamentos podem impactar a vida de forma positiva ou negativa. Esse é um tema muito importante e gera reflexões profundas sobre como as ações e atitudes podem impactar a dinâmica de um relacionamento e como ele pode impactar a nossa vida, a nossa saúde mental, a saúde mental de todos nós. Nesse vídeo eu quero mostrar como nós podemos evitar relacionamentos tóxicos, como nós podemos evitar o fracasso de um relacionamento. Fica comigo até o final e deixa depois o seu comentário. Eu sou Rose Siqueira, especialista em neurociência, especialista em psicanálise e estou aqui para contribuir com a sua saúde mental e com os seus relacionamentos. Certos comportamentos podem realmente prejudicar a confiança, o respeito e a harmonia, especialmente em relacionamentos ou ambientes profissionais. O desrespeito, a crítica destrutiva, a falta de empatia, comportamento manipulativo, negligência na comunicação são alguns dos fatores que pode trazer muito prejuízo para relacionamentos de uma forma geral. A ausência de apoio do parceiro ou da parceira pode gerar frustração e muito ressentimento. A desonestidade, mentira ou omissões vão corroendo a confiança. E um dos pilares fundamentais de qualquer relacionamento é a honestidade. A indiferença, a falta de demonstração de afeto ou desinteresse pelos sentimentos e opiniões do parceiro ou da parceira, os comportamentos controladores podem criar sentimentos de opressão e afastamento emocional. Relacionamentos devem ser de parceria e a ausência de apoio pode gerar muito ressentimento, talvez trazendo prejuízos para a vida inteira, quando não acontece a harmonia, o perdão, a conversa. Vamos ver um pouco mais adiante sobre isso também. Um dos fatores fundamentais em qualquer esfera da nossa vida é a comunicação. E quando falta comunicação nos relacionamentos, então pode acontecer um monte de coisa e o relacionamento ficar truncado. A comunicação é a ponte que conecta os parceiros em um relacionamento para que ele seja saudável. Quando há falhas nessa ponte, vão surgir então as lacunas que podem ser preenchidas por dúvidas e suposições, como, por exemplo, não expressar sentimentos por medo de julgamento, ou evitar conversar sobre problemas para evitar conflitos. É aquela pessoa que sempre fica calada, engole tudo. A solução está em incentivar o diálogo aberto, e criar momentos específicos para conversas importantes. Os momentos são fundamentais. Não é em qualquer momento que uma pessoa pode ter uma conversa sobre a comunicação, mesmo sendo comunicação. Então, para todas as horas, é importante que a gente perceba o momento certo para todas as etapas da nossa vida. Aquilo que a gente quer ajustar, a gente precisa saber o momento certo de falar, porque existe um momento para falar e um momento para calar. O ciúme excessivo se torna um obstáculo porque ele pode se manifestar como um controle exagerado ou desconfianças infundadas, prejudicando a liberdade e a confiança no relacionamento. Por isso, trabalhar a confiança mútua e a segurança emocional é muito importante. Às vezes a gente precisa até de ajuda em terapia, porque o ciúme pode estar fora de controle. A autoconfiança, trabalhar a autoconfiança, o amor próprio, também é muito importante. Porque quando uma pessoa gosta de si mesma, essa pessoa vai ter a autoestima elevada e, consequentemente,
ficará mais confiante. Confiante das suas qualidades, confiante de quem ela é. Então, não vai acontecer as brigas por conta de ciúme. Mas quando o ciumento é a outra parte, aí fica mais difícil. Então, a outra parte, precisa ter clareza de que ela está fazendo aquele relacionamento tornar-se um relacionamento difícil por conta do ciúme. E eu sempre pergunto: o que a vida está exigindo de nós? Muitas vezes os relacionamentos acabam, ou eles ficam desgastados, ou eles ficam adoecidos, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, são coisas que prejudicam o relacionamento, e uma delas é o ciúme exagerado. Nos meus atendimentos terapêuticos, seja online ou no consultório, eu atendo pessoas que às vezes trazem para mim demandas muito fortes do casamento, do namoro, dos seus relacionamentos que estão estragados. E uma das coisas que estraga o relacionamento é a desonestidade. Pessoas desonestas tratam a outra com falta de respeito. Pessoas desonestas sempre querem levar vantagem. Parece até a lei do Gerson. Quero levar vantagem em tudo, certo? A mentira, mesmo que pequena, pode ter um efeito corrosivo no relacionamento. A desonestidade, presta atenção, a desonestidade vai muito além das mentiras óbvias, podendo incluir omissão de informações importantes sobre a vida. A solução é: valorize a transparência e a confiança, porque agir com honestidade, mesmo em situações desconfortáveis, é muito importante para o equilíbrio mental e para relacionamentos saudáveis, porque conviver com pessoas desonestas vai adoecer a família inteira. Pessoas desonestas podem trazer grandes prejuízos, não apenas para o relacionamento, mas para a vida. Pessoas que mentem o tempo todo e muitas vezes essa mentira se torna uma patologia. A pessoa pode acreditar na própria mentira. Então, presta atenção se esse relacionamento está fadado ao fracasso por conta da desonestidade, das mentiras, que, ainda que pequenas, podem ruir um relacionamento, às vezes, olha, de anos. A indiferença, a falta de atenção e carinho, falta de carinho, pode fazer com que a pessoa que está ao seu lado se sinta desvalorizada. E se a pessoa que está ao seu lado não tem gestos de carinho com você, gestos de admiração por você, por quem você é, isso também pode acabar com o relacionamento. E não é só isso. Quantas vezes as pessoas se tratam com tanto desrespeito, falta de respeito, com palavrões, com tantas coisas que podem acabar com a autoestima do outro, destruir a autoconfiança da outra pessoa. Eu quero deixar aqui uma observação importante. Quantas vezes as mulheres casam com homens que maltratam as suas mães? Elas acham que aqueles homens vão mudar. Eu digo para você que não vai mudar, não, porque ele não tem educação, ele não tem caráter. Porque quando o homem trata mal a sua mãe, ele vai tratar mal a sua companheira também. Então, presta atenção nisso. Pequenas ações como esquecer datas importantes ou não perguntar como foi o dia da outra pessoa, isso pode trazer um impacto negativo tão grande para a nossa vida. Para manter um relacionamento saudável, é muito importante mostrar interesse pela outra pessoa, praticar gestos de carinho, reafirmar o valor do outro no seu dia a dia. Eu gosto sempre de falar uma coisa assim: que bom que você me encontrou e que bom que eu te encontrei. Isso é muito importante, a valorização do outro, a admiração do outro, admirar pequenas coisas, elogiar. O elogio é muito importante, mas a indiferença pode acabar com um relacionamento
E às vezes esse relacionamento, olha, dura anos com a pessoa adoecida ao lado, porque o outro é completamente indiferente. Indiferente se ela está com dor de cabeça ou não, indiferente se as coisas não estão bem na sua vida pessoal mesmo, não pergunta nada do seu trabalho. Isso vale para os dois lados. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Mas a indiferença, eu quero dizer aqui, a indiferença, a falta de educação, a falta de cuidado com o outro, acaba com o relacionamento. E quando não acaba, quando não mata o relacionamento, quando as pessoas não têm coragem de dizer, olha, isso aí está me machucando, a pessoa pode adoecer, de verdade. Ela pode perder mesmo o seu equilíbrio emocional. E depois, para encontrar esse equilíbrio, aí é com terapia, com ajuda. Por isso, é muito importante observar quem é a pessoa que está ao seu lado, mas também observa como você está tratando a pessoa que está ao seu lado. De repente, você é uma pessoa permissiva, você permite tudo, você permite que tratem você assim. E por que você permite? Isso é importante pensar, é importante refletir. De repente, você também é uma pessoa que maltrata. E por que você está maltratando? Isso também é importante refletir. É muito importante que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Como eu já falei antes, relacionamentos saudáveis ajudam a gente a viver de uma forma melhor, a ter harmonia na nossa vida, harmonia em todas as áreas da nossa vida, área financeira, a pedagógica, tudo isso. Por isso, é importante observar como está esse relacionamento. Se ele estiver doentinho, é possível que possa melhorar com terapia, com mentoria, com pessoas adequadas perto de você. E cuidado com as pessoas que dão conselhos, hein? Porque se uma pessoa não está bem no seu casamento ou no seu relacionamento, cuidado, essa pessoa também pode te dar um conselho errado. Então, ó, fica de olho. Você conhece alguém que tem comportamento controlador? Os comportamentos controladores são negativos num relacionamento. Controlar cada decisão ou comportamento do parceiro pode gerar sentimentos de opressão e sufocamento. Exemplo disso inclui monitorar as redes sociais ou controlar a amizade de outra pessoa. A solução é respeitar a autonomia e os limites do outro. Lembre-se que o relacionamento deve ser de parceria e não uma relação de poder, não uma relação de inveja do outro. Eu posso mais do que você. Quantas pessoas vivem relacionamentos abusivos porque a outra pessoa está sempre controlando e ela faz questão de dizer: eu estou no controle, eu domino a sua vida. E ainda vai além. Muitos controladores dizem assim: olha, eu gosto de você, mas ninguém mais gosta de você. Muitas pessoas que controlam a outra pessoa falam exatamente isso. Ninguém gosta de você, só eu. Então, aquela outra pessoa vai ficando cada vez mais adoecida. As suas emoções vão adoecendo e ela fica parecendo uma florzinha murcha, cada vez mais murcha até morrer. Relacionamentos assim precisam ser evitados. Relacionamentos assim precisam ser trabalhados. Ou então você precisa pensar: está valendo a pena? Está valendo a pena um relacionamento onde a outra pessoa me controla o tempo inteiro e eu não tenho autonomia? Acredite, no meu consultório eu ouço muitas coisas e tem pessoas que não conseguem ir ao banheiro porque o parceiro controla a sua ida ao banheiro. A mulher tem que ficar com a porta aberta, mas homens também, tem muitos homens também que sofrem com isso. Mas na maioria das vezes, no meu consultório, eu recebo mulheres que falam: eu não tenho autonomia, eu não tenho liberdade nem para tomar banho, nem para ir ao banheiro fazer as minhas necessidades, porque ele quer que eu fique com a porta aberta. Então, aí é um comportamento abusivo, controlador, e nós temos que pensar de verdade: é isso que eu mereço para a minha vida? Então, é uma reflexão profunda.
porque muitas vezes nós apenas vamos seguindo o fluxo e vamos deixando a vida nos levar, sem pensar nas doenças que isso pode trazer para a nossa vida, nos prejuízos. E não apenas prejuízos emocionais, mas também prejuízos físicos. A nossa saúde, todos os nossos órgãos do nosso corpo, como o fígado, os rins, o coração, o pâncreas, podem ficar afetados quando vivemos relacionamentos controladores e abusivos. O apoio num relacionamento é muito importante. Em momentos de dificuldades, a falta de apoio pode gerar muito ressentimento. Isso inclui não oferecer ajuda em decisões importantes ou não estar presente em momentos de crise. A solução é estar presente e demonstrar empatia, celebrar as vitórias do outro e oferecer confortos nas derrotas também, porque a vida não é só sucesso. A vida também tem os seus momentos de derrota. Nas derrotas nós aprendemos, nas derrotas nós vemos quem é que está nos apoiando. Então, a falta de apoio, tanto num relacionamento amoroso quanto num relacionamento familiar, ela pode trazer sérios prejuízos para a nossa vida. Eu quero falar agora um pouco sobre limites e individualidade. A importância de cultivar o respeito mútuo e reconhecer os limites individuais em um relacionamento, isso não pode de jeito nenhum ser subestimado. Esses elementos são pilares que sustentam a conexão saudável entre duas pessoas. Quantas vezes as pessoas casam e vão trazendo valores, seu histórico familiar, não é? Culturas diferentes, e muitas vezes não respeitam a cultura do outro. Por exemplo, tem pessoas que gostam de comer de garfo e faca e outras pessoas não usam o garfo e a faca. É a cultura familiar de onde ele veio. Ele veio de um lar que as pessoas comiam só com faca e na hora de cortar a carne ou frango, vai puxando com o dente. Então, é um tipo de relacionamento que pode ter problemas, porque uma pessoa foi educada de um jeito, a outra pessoa de outro jeito. Então, precisa haver, então, o entendimento, a harmonia, para que os dois possam ser felizes nessas escolhas. Esse respeito é em todas as coisas. É o marido que quer jogar bola, porque já estava acostumado a jogar bola quando era solteiro, mas agora casou. Então, muitas mulheres se sentem donas, e aí não permite mais que o seu marido jogue bola. Isso pode trazer um desconforto muito grande, porque ele pode ceder em algum momento, mas ele pode também ficar muito triste. Ou então ele pode não ceder e aí começar o atrito familiar. Por isso é muito importante respeitar a individualidade. A individualidade, a autonomia é importante para que os relacionamentos sejam duradouros, porém saudáveis. Não adianta ter um casamento de 30, 40, 50 anos se as duas pessoas vivem lá se engalfinhando, né, se arranhando igual gato. Não, é importante, sim, ter relacionamentos duradouros, porém saudáveis, para que um não adoeça o outro. E às vezes até os dois adoecem, não é? Falar sobre individualidade é a mesma coisa que falar sobre o respeito mútuo. Esse respeito cria um ambiente onde os parceiros vão se sentir valorizados, ouvidos. É muito importante aceitar as diferenças, porque cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem suas opiniões, tem os seus valores. Então, respeitar as diferenças vai evitar conflitos, vai fortalecer também a conexão com o parceiro. Por isso é muito importante que a gente seja autêntica. Agora, o combinado não sai caro. Antes de começar qualquer relação, é muito importante combinar como vai ser essa relação.
Porque muitas vezes as pessoas se casam apaixonadas e a paixão não permite que a gente veja o outro como realmente ele é. Muitas vezes nós criamos um perfil ilusório de uma pessoa. Muitas vezes falamos assim, ó, ele é um presente de Deus na minha vida. E Deus olha lá, não tem nada com isso não, minha filha, ou então meu filho. Presta atenção. O respeito é importante. É muito importante que a gente saiba observar, que a gente use a nossa inteligência emocional, mas também a nossa inteligência racional. Comece a fazer julgamentos, sim, de algumas atitudes, de algumas coisas que acontecem, porque esse tipo de julgamento é muito importante. Você vai usar a sua inteligência racional para julgar se esse respeito ele vai acontecer, ou se já está acontecendo, ou se nunca aconteceu, porque às vezes não está acontecendo mesmo. E aí a pessoa vai para o casamento achando que o outro vai mudar. Lê do engano, não muda. Reconhecer os limites de cada um é fundamental para que o relacionamento seja saudável. Respeitar espaço, respeitar a necessidade do outro. Muitas vezes o outro sente necessidade de ficar sozinho, de ouvir uma música sozinho. Isso significa manter a individualidade. Cada pessoa tem seus próprios sonhos, tem seus hobbies, tem seus amigos. Respeitar essas áreas vai garantir que o relacionamento não seja sufocante. Entender os sentimentos e pontos de vista da outra pessoa é essencial para evitar ultrapassar os limites emocionais. Para um relacionamento ser duradouro, é necessário entender quem somos nós. Muitas vezes nós cobramos demais do outro, mas a gente não percebe as nossas próprias falhas, as coisas inadequadas que nós estamos sentindo e agindo também. Muitas pessoas agem de forma inadequada porque teve uma infância difícil, porque veio de um lar todo desestruturado, onde o pai brigava com a mãe o tempo todo, a mãe brigava com o pai o tempo todo, e aí a pessoa leva isso para o seu relacionamento. Esse relacionamento não consegue ser saudável se a pessoa não consegue entender o que ela está sentindo, ter clareza dos seus momentos, ter clareza de como ela está sentindo e agindo, das suas atitudes, é muito importante. Às vezes, as pessoas apanham muito quando é criança e sai batendo depois nos filhos porque apanhou muito e ainda fala assim: olha, eu apanhei e não morri. Tá certo, se apanhou e não morreu, mas ficou marcado. Então, é muito importante a gente perceber isso. O que a gente está trazendo lá de trás da nossa vida, dos nossos pais? Vamos carregar as coisas boas. Aquilo que não foi bom, aquilo que não foi inadequado, a gente pode mudar. A gente pode pensar, não, mas eu quero fazer diferente. Então, para um relacionamento saudável, é muito importante o autoconhecimento. O autoconhecimento nos ajuda a entender quem a gente é e quem o outro é. O autoconhecimento é fundamental para regular as emoções e para que a gente tenha uma vida mais feliz, mais saudável, mais produtiva mesmo, em todos os aspectos. É importante lembrar que práticas como a honestidade, o respeito, o elogio, empatia e a boa comunicação pode restaurar e fortalecer os relacionamentos. Relacionamentos harmoniosos e felizes são importantes para a saúde física e a saúde mental. Importantes também na vida pedagógica, porque a pessoa vai ter mais foco. Importante na vida financeira, porque a pessoa vai ter mais condições de pensar nos seus gastos, não vai ter gastos excessivos, porque ela com certeza vai ter foco naquilo que ela precisa fazer. A saúde emocional e a saúde física serão muito impactadas. Por isso, relacionamentos precisam ser harmoniosos e felizes. A pergunta para você é: como está o seu relacionamento? O que a vida está exigindo de você hoje?